E vamos então para o último dia de sabatina aqui no RF News. Hoje quem participa é o candidato ao cargo de prefeito de Campinas, Edson Dorta. Ele é trabalhador dos Correios desde 1994 e membro da direção do PCO. Foi secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos em 2003 e 2012. Dorta também foi candidato a vice-presidente da República na eleição de 2010 e chegou a ser escolhido candidato a governador de São Paulo nas eleições de 2018, mas teve a candidatura indeferida e foi substituída então por Lilian Miranda. Dorta já foi também candidato à Prefeitura de Campinas em 2016. Vamos para as regras da sabatina. O candidato terá 1 minuto e meio para se apresentar, mais 1 minuto e meio para responder cada uma das 4 perguntas feitas pelo jornalista Gustavo Nolasco. O candidato ainda responderá 2 perguntas à população que serão realizadas através de sorteio. Para isso, ele também terá 1 minuto e 30 segundos para cada resposta. Depois, mais 1 minuto e meio para as considerações finais. Gustavo Nolasco, coordenador de jornalismo da Rede Família, meu companheiro aqui de sabatina, boa noite e agora é com você. Boa noite, Marielle. É uma honra estar com você mais uma noite aqui, encerrando, não é, essa jornada que tivemos ao longo dos últimos 14 dias, né, em 3 semanas. Boa noite também ao candidato. O senhor terá, a partir de agora, 1 minuto e meio para se apresentar aos eleitores. Boa noite. Eu queria agradecer à Rede Família pelo convite, até porque essas eleições de 2020 são as eleições mais antidemocráticas desde a época da ditadura militar. Pra você ter uma ideia, a partir do golpe de 2016, houve uma mini-reforma eleitoral em que o Congresso Nacional excluiu, junto com o STF e o TSE, o direito de 10 partidos políticos ter horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio. Uma coisa muito antidemocrática. As eleições elas vêm sendo tocadas nos últimos anos para evitar que os partidos tradicionais que já estão no poder saiam do poder. Por isso que a gente vê nas eleições municipais aqui de Campinas, 2 candidatos ligados à atual gestão, estando na frente nas pesquisas. Uma coisa até ilógica, até porque a população ela está vendo a situação da cidade, recusa a atual administração e mesmo assim você vê essa situação. Por quê? Porque é uma manipulação eleitoral. A eleição ela é feita basicamente pela televisão e pelo rádio. E nosso partido, por exemplo, foi um desses excluídos aí do horário eleitoral gratuito. Então a gente agradece a oportunidade e espera aproveitar essa oportunidade da melhor maneira. Edson, vamos começar com as dúvidas sobre a sua candidatura. O senhor primeiro não conseguiu cumprir o prazo de entrega da documentação para o registro da candidatura, tinha ficado fora das eleições. A Justiça reconsiderou e o senhor voltou a participar do pleito. No último dia 29 de outubro, a sua candidatura foi impugnada porque o partido que o senhor representa não apresentou o CNPJ, documento obrigatório para o registro. E a sua atual situação é aguardar o novo parecer da Justiça, já que o senhor recorreu da decisão. A dúvida que eu acredito que o eleitor também tenha é se para o senhor é difícil cumprir prazos, entregar documentos, como acreditar que será capaz de cumprir as promessas que faz caso seja eleito prefeito da cidade? Primeiro que a gente não faz promessas, né? Nós somos diferentes dos candidatos tradicionais de ficar fazendo falsas promessas aí para a população. A gente chama a população a se organizar. Segundo que tem que explicar como que é o sistema eleitoral no Brasil. É uma selva. Você precisa apresentar documento para tudo. E também é necessário esclarecer aqui para a população que eu não fui impugnado e nem teve reconsideração do TSE ou do TRE ou do cartório eleitoral. A gente lançou no Brasil 155 candidaturas. Nós somos o partido que mais lançou candidaturas, o terceiro partido que mais lançou candidaturas nas capitais. E a minha candidatura, quando foi entrar candidatura coletiva, ela teve problema por causa do sistema do TRE. E aí nós entramos com uma candidatura individual. A segunda questão é o CNPJ. Hoje, o TSE quer determinar como que os partidos devem se organizar. Eles recusaram que o meu CNPJ fosse num diretório residencial, que é uma aberração jurídica, porque isso não impede o candidato de ser candidato. A legislação garante os direitos políticos.
Isso daí tem a ver simplesmente com a questão formal do TRE. Então nós estamos recorrendo, a candidatura vai ser colocada na urna e o tribunal tem que decidir. Candidato, curioso que quando você acusa o sistema eleitoral, você não leva em consideração que é justamente o sistema ao qual o senhor quer participar. Por exemplo, o senhor chegou a reconhecer na imprensa que tem a consciência de que não irá vencer as eleições. De maneira muito objetiva, qual que é a intenção então do senhor em se manter na disputa? Não, a gente não prega ilusões. Todo mundo sabe aqui que as eleições estão organizadas para que a mesma administração que está gerindo a cidade continue gerindo, porque eles representam os interesses dos grandes capitalistas da cidade. Eles representam os interesses do monopólio capitalista do transporte, representam os interesses da coleta do lixo. O governo da Prefeitura de Campinas gere as verbas públicas para os interesses dos grandes capitalistas. Nossa intenção nas eleições é justamente explicar isso para a população. A população precisa se organizar, as eleições é um jogo de cartas marcadas, as eleições elas são determinadas pelo poder econômico. Veja a quantidade de pessoas que são contratadas agora para ficar bandeirando no semáforo e depois essas pessoas vão sofrer com essa administração. Ganha-se R$1.000 agora para bandeirar, para depois ficar desempregado, passar fome, não ter saúde pública, não ter transporte. Então a gente participa das eleições para chamar a população a se organizar nos bairros, nas fábricas, para que a gente, através da nossa mobilização, levante e arranque as reivindicações dos trabalhadores através da nossa mobilização. Esse é o intuito da nossa campanha nas eleições municipais agora de 2020. Edson, caso os eleitores surpreendam, ou surpreendam também, inclusive o senhor, e o coloque como prefeito da cidade, como é que seria a administração do PCO? Eu falo desde as principais bandeiras e assuntos prioritários até decisões mais específicas sobre comissionados, por exemplo. O senhor tem 1 minuto e meio para explicar. O nosso partido ele não propõe um governo do PCO. Nosso partido ele propõe um governo dos trabalhadores da cidade e do campo através de conselhos populares. Os conselhos populares seriam organizados nos bairros, nas escolas, nas fábricas, e esses conselhos populares que deliberariam para as ações que são necessárias para a população. A questão do comissionado é justamente porque o sistema funciona de forma diferente dessa que a gente propõe. O sistema funciona assim: o prefeito é eleito por um partido que está ligado aos esquemas das empresas. A Câmara de Vereadores, com 33 vereadores, também é eleito através do financiamento dos grandes capitalistas. E aí, quando o prefeito quer estabelecer algum tipo de lei, ele precisa, através de doação de cargos comissionados, precisa ganhar o apoio desses 33 vereadores que estão lá para representar os interesses dos grandes capitalistas da cidade. E, nesse sentido, como os outros candidatos não propõem algo diferente, eles também vão manter os comissionados. Nós sabemos que na forma como é organizada a administração da prefeitura, para eles fazerem até coisas do ponto de vista dos interesses dos capitalistas, eles precisam dar esses cargos comissionados. Para a gente, todos os cargos na prefeitura têm que ser através da eleição da própria população e através dos conselhos populares. Candidato, um tema central da disputa política em 2020, e nem poderia ser diferente, é justamente a condução da crise gerada pela pandemia do coronavírus. Caso o senhor seja eleito, quais seriam as primeiras medidas que tomaria sobre esse assunto, tanto referente à saúde como também à área econômica? Primeiro, que a gente precisa aqui denunciar os genocidas que estão nos governos aí, tanto municipal, estadual e federal. Começar pelo Bolsonaro, que falou que isso aqui ia ser uma gripezinha. Nós já temos aí mais de 161 mil mortos no Brasil. Trocou-se 3 ministros e agora a gente nem sabe qual que é o ministro da Saúde. E a gente sabe também que eles estão escondendo os dados, porque é muito mais que isso. Depois propuseram, o próprio Bolsonaro fez um decreto aí e recuou porque está no período de eleição, mas ele vai voltar à carga de privatizar o SUS. Se não fosse o SUS, provavelmente essa quantidade de mortes teria triplicado. Então, a nossa proposta justamente para os trabalhadores é, primeiro, fazer uma grande mobilização para que toda a população seja testada.
porque sem teste não dá para fazer qualquer coisa. Segundo, que as verbas da saúde têm que ser muito mais ampliadas do que elas são. Eles congelaram a verba da saúde e da educação através da PEC 95 durante o período do golpe. E terceiro, a gente precisa proteger os trabalhadores da pandemia, porque os patrões estão utilizando a pandemia para demitir, reduzir salário, fechar empresas e aí colocar tanto a situação de saúde como uma questão grave para a população, como também a questão do desemprego, da fome e da miséria na cidade. Ok, vamos conhecer agora as dúvidas dos eleitores gravadas nas ruas de Campinas. Ao eleitor mais atento, eu quero explicar, eram aqui 28 perguntas, deveriam ter sobrado apenas 2, mas em razão da desistência do candidato Dr. Hélio, temos aqui 4 perguntas, tá? 2 não serão feitas. Vamos sortear o tema, lembrando que se na segunda rodada eu sortear o mesmo tema, essa pergunta será descartada, combinado? Vamos conhecer juntos então qual que é o tema e quem fez essa pergunta. A pergunta é sobre defesa animal, candidato. E quem fez essa pergunta é a Helena Pires Rigg. Ela é veterinária do Santa Genebra. Vamos ver a pergunta sobre defesa animal da Helena. Então, eu gostaria de saber como que está o controle da raiva, porque a gente vê muito morcego na região, ali no Taquaral, e a gente vê muito gato errante. Então é um pouco perigoso, né, esses animais sem vacina e esses morcegos nas residências. Então a minha preocupação principal é essa, né, se tem uma campanha antirrábica que vai ser feita e alguma campanha para evitar que abandonem animais, né, porque a gente vê muito animal abandonado, que eu acho que é o principal. Mais importante que a adoção é evitar que as pessoas abandonem, que tenha denúncia mesmo, não abandonar animal. Que haja campanhas para castrar, para evitar que haja o abandono. E a raiva, né? Que eu acho muito importante, que a gente vê muito morcego e muito animal sem vacina. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. A gente considera que as pessoas que se preocupam com animais é uma preocupação importante e que isso deve ser tratado, como a gente falou, pela organização popular. Tem que haver conselhos em relação a essa questão e os próprios conselhos que discutem essa questão trazer uma deliberação para que a administração pública resolva esses problemas nos bairros, nas periferias. Agora, eu queria ressaltar que nós temos também a preocupação do ser humano abandonado na rua. Nós temos aqui em Campinas milhares de pessoas que estão abandonados nos centros da cidade, morando embaixo de ponte, a quantidade de moradores de rua que passam fome, que têm problemas de saúde. Veja que na época do Covid, a prefeitura nem se preocupou em criar abrigos para a população que estava morando na rua para não ser contaminado pelo Covid. Então esses problemas, eles também têm que ser relacionados com a preocupação da população. O ser humano está sendo tratado pior do que animal aqui na cidade. Então é uma das preocupações que a gente também tem, além da questão que a moradora apresentou, é a questão também da própria situação do povo de Campinas que está passando fome, que está desempregado, que está abandonado nas calçadas, que estão aí à mercê de qualquer tipo de doença. Ok, vamos sortear então o segundo tema, que será respondido pelo candidato de perguntas gravadas nas ruas de Campinas. Vamos conhecer juntos aqui. O tema é corrupção, candidato. E quem fez essa pergunta está se aproximando ali, vou ler junto com vocês, é o Antônio Carlos Barbosa. Ele é designer multimídia da Vila Nogueira. Vamos conhecer a pergunta sobre corrupção do Antônio Carlos. Bom, a minha pergunta não é só para os candidatos do município de Campinas, né? Também para eles, né, porque moro aqui, em primeiro lugar, mas seria estendida para todos os políticos, né, em âmbito nacional. Como nós podemos fazer para diminuir a corrupção, né? Eu, como conversando com vários amigos, né, e outras pessoas diversas que a gente encontra em banco, supermercado, perguntando o que eles acham de política, né? Quando há oportunidade desse assunto, as pessoas sempre falam do mesmo assunto que eu levei agora, a corrupção, como diminuir, né? Porque são vários impostos que sobem e a gente não tem esse retorno de volta para a população.
saúde, alimentação, né? Escola, educação, né? Então essa é a minha preocupação para essas eleições. 1 minuto e meio para a resposta a partir de agora. Essa questão da corrupção, que foi motivo aí de muita discussão nos últimos anos, dá a oportunidade de a gente explicar um pouco do nosso programa, inclusive, que é nós defendemos o socialismo. Nós defendemos uma transformação da sociedade e do regime político. O regime político capitalista, ele funciona através da corrupção. Veja aí essa discussão dos comissionados. O regime capitalista, por exemplo, ele tem o serviço público, a administração pública, que entrega as verbas públicas para os grandes capitalistas. Veja que a gente fala também da corrupção dos políticos, mas ninguém fala, por exemplo, dos corruptores. Por exemplo, como que são feitas as licitações? Quem corrompe? No caso de Campinas, por exemplo, nós sabemos, teve denúncia e tem processo barrando licitações do BRT, tem processo barrando licitação da coleta do lixo. A coleta do lixo, eles fizeram uma programação de que vão pagar 400 milhões de reais da verba pública para a empresa que for coletar o lixo. Isso ninguém fala também da corrupção dos bancos. Os bancos, eles passam inerte em relação à corrupção. E todo mundo sabe que os bancos são quem controla a sociedade, quem controla o município. O município dá mais de 40% da verba pública para os bancos através do pagamento de juros exorbitantes. Ok, antes que a gente encerre, candidato, só a título de dar transparência, né, ao nosso telespectador e também respeito às pessoas que foram abordadas nas ruas pela nossa equipe, eu vou só revelar aqui quais seriam os temas e quem fizeram essas perguntas. Por exemplo, tem a pergunta que não será feita a nenhum candidato, sobre lazer da Leone Fernandes, ela é professora de inglês do bairro Cambuí, e temos aqui também a pergunta, deixa eu abrir junto aqui com vocês, sobre esporte, do Sérgio de Jesus Pacheco. Ele é árbitro internacional de basquete da Chácara Primavera, ok? Perguntas então sobre esporte e lazer que foram descartadas. Chegamos à reta final, candidato. O senhor terá agora mais 1 minuto e meio para falar com seu eleitor. Nós queríamos aproveitar esse 1 minuto e meio para falar sobre a principal campanha que a gente levanta nessas eleições municipais. As eleições municipais, no Brasil inteiro, elas estão sendo realizadas para cimentar o processo das eleições presidenciais. E as eleições presidenciais, desde 2016, com o golpe de Estado e até a fraude eleitoral da eleição do Bolsonaro, que precisaram prender o candidato que o povo queria votar, que era o Lula, nós estamos na base de um golpe de Estado. Então nós chamamos a população, aproveitando as eleições, para uma grande mobilização nacional pelo fora Bolsonaro, fora todos esses golpistas que estão aí modificando as leis para piorar a vida do povo, como foi a reforma trabalhista, como foi a reforma tributária, como eles querem fazer agora com a reforma administrativa, como eles querem privatizar o SUS, como eles querem privatizar os Correios, maior empresa da América Latina, como eles querem entregar a água para a Coca-Cola, para a Nestlé, para privatizar a água no Brasil. E é nesse sentido que a gente chama o povo a se mobilizar também pela restituição dos direitos políticos de Lula, que ficou comprovado que foi uma farsa. Um minuto, por gentileza. Por gentileza, candidato. Lembrando que o que foi combinado com a sua assessoria, com o senhor, é que o senhor usasse esse tempo da melhor forma para apresentar as suas propostas para Campinas. Nós não temos aqui o objetivo de garantir espaço para a convocação de manifestações. O senhor pode fazer isso à vontade em outros espaços. Então o senhor pode continuar sua resposta, lembrando que o objetivo aqui, conforme o senhor aceitou participar, era claramente falar a respeito das suas propostas. Infelizmente, o seu tempo acabou, o senhor pode se despedir. Obrigado, e a gente chama Lula candidato em 2020. Ok, muito obrigado. Em nome da Rede Família, candidato, eu desejo excelente sorte nas urnas. A gente encerra a sabatina com os prefeituráveis de Campinas. Eu volto para o estúdio agora com a Marielle, lembrando que a partir da semana que vem nós vamos conhecer as propostas dos candidatos de Piracicaba num outro formato. Marielle, é com você. Bom lembrar mesmo, Gustavo. Eu iria falar isso, mas você já antecipou. Então, a partir da semana que vem, teremos entrevistas, então, em outro formato, com entrevistas. O Vinícius Boer foi até Piracicaba e fez entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito de Piracicaba, dessa vez, sobre vários temas. Então, você que é morador da cidade, acompanhe o RF News.